Como o cérebro aprende? Como nós podemos usar isso para avançar no espectro autista em qualquer circunstância? Esse é o assunto de hoje do vídeo do Diário de um Autista, então já aproveita e compartilha para o máximo de pessoas que vocês conseguirem e deixa aquele joinha, porque assim nós chegamos mais longe. Eu sou Marcos Petri e vocês estão no Diário de um Autista. Pessoal, saber como o cérebro aprende, como o cérebro sai do ponto zero até a excelência faz a diferença e faz sempre a diferença na caminhada do espectro autista. Eu tenho usado isso desde que eu sou pequeno até hoje, 29 anos. Embora quando eu era criança eu não dava por conta do como essa estratégia que eu vou passar para vocês é poderosa. Ela tem 2 pontos. O primeiro deles é a motivação e o segundo deles é a dimensão. Motivação é o primordial quando a gente quer aprender alguma coisa e não seria diferente com o nosso cérebro. Gente, o cérebro não usa mais energia do que uma lampadinha daquelas de geladeira. Por isso é que ele consegue mover um corpo que às vezes é 10, 20, 30 vezes mais pesado que ele. O cérebro é uma máquina de gerência, de economia de energia. Sabendo disso, a motivação é fundamental para qualquer aprendizado. E como que isso vai dialogar na caminhada do espectro autista, Marcos? Vamos supor que o autista, que o filho de vocês, que o amigo de vocês dentro do espectro, ele seja pré-verbal. Eu não gosto do termo não verbal exatamente pelo que eu vou explicar agora. O cérebro precisa de uma motivação concreta. E quando a gente põe o não verbal no campo, a gente já dá a motivação de que ele não vai falar. Porque a gente mesmo está dizendo para o cérebro nessa motivação inicial. O que é essa motivação inicial? É o cérebro saber por que ele vai aprender, o que ele vai ganhar se ele falar. O que ele vai poder desenvolver além. Passada a motivação, nós vamos para um segundo processo, que é esquecer do todo e lembrar sim da parte. O cérebro só consegue aprender de fato se a gente conta para ele um avanço de cada vez. Então, se o seu filho fez um guincho, se o seu filho começou a bater as mãos e hoje mesmo, vendo esse vídeo, brilhou os olhinhos dele, ele começou a querer murmurar alguma coisa, considere como avanço número 1. É um passo depois do outro que a gente avança. Vem cá, como é que vocês aprenderam a caminhar? Foi correndo uma meia maratona? Até mesmo o Usain Bolt, o corredor olímpico, ele aprendeu a caminhar dando o primeiro passo forte no chão. Se o filho de vocês faz o primeiro balbucio, murmura as primeiras palavras, faz os primeiros olhares brilhando, isso é motivação. Considera isso como o principal avanço. Depois, quando os dias vão passando, os desafios vão surgindo e vocês colocam gradualmente mais desafios para que eles vençam. É assim que eu tenho feito até hoje. Não adianta eu mirar no todo, porque do todo o cérebro não tem controle. Não adianta vocês quererem que o filho de vocês, de hoje para daqui a alguns meses ou anos, fale igualzinho a mim. Eu sou uma referência como motivação, como ponto para onde eu quero ir. Isso é incrível, o combustível. Mas lembra que, como eu disse no começo da nossa conversa, o cérebro é um gestor. Vocês estão exigindo muito mais do que uma lampadinha de geladeira por vez. Vocês precisam trabalhar com a energia que o cérebro disponibiliza para nós. E a maneira de fazer isso é dar pequenos e decididos, muito decididos, passos. O filho de vocês faz um olhar, um contato visual momentâneo, acompanhado de um balanceio e também um murmúrio. Celebrem perto deles. Isso vai gerar uma conexão ainda maior, porque a criança pode não expressar do jeito que a gente quer que ela expresse, mas ela está sempre captando, ela está sempre conscientizando, olha, eu estou feliz, porque meu pai, porque a minha mãe me apoiou quando eu estava aqui no passo 1. Então, tudo que o cérebro vai precisar fazer dali por diante é dar os passos subsequentes, os passos mais delicados.
mas tudo não vai distar muito do passo 1, se ele for firme, se ele for decidido. O primeiro balbucio veio hoje? Beleza. Então, é daqui para frente, vocês já têm um controle para o cérebro. Não pensem como que meu filho vai falar tantas palavras eloquentemente, assim como o Marcos. Pense como que ele vai fazer para usar da melhor forma possível aquele balbucio que ele tem hoje. Porque aquilo pode ser grande comunicação. Depois ele vai andando, e não se esqueçam de que o autista é como uma construção. Existe inclusive em psicologia e sociologia uma estratégia de apoio ao aprendizado chamada scaffolding. Scaffolding em inglês é armação, andaime. Então, a cada pequeno passo, a cada pequeno intento de saber uma coisa nova, estejam ali. Se vocês só estiverem ali, vocês vão ser como o edificador deles. E quanto mais complicado for o processo, automaticamente vocês estarão ali, estarão dando as coordenadas para que eles tenham a iniciativa de dar novos passos. Isso foi comigo até um certo ponto. Porque de criança em diante começa naturalmente a horizontalização das relações. Então, se vocês deram essa fórmula do sucesso, vamos dizer assim, uma motivação clara, certo? E um passo de cada vez, vocês vão ter o ganho de o autista poder falar. Lembrem-se, o autista enfrenta desafios pequenos, mas que tomam da sua atenção. Por isso, vocês olham para isso com grande decisão e apoiam eles. Sobre a motivação, ainda cabe aqui no vídeo falar que há um acompanhamento muito bom que eu faço. E é simples, vocês podem anotar e fazer aí na casa de vocês, na circunstância que tiverem. Sempre que forem avançar, sempre que forem dar esse um passo por vez, pergunte o seguinte: o que é que mudou do estágio 0? Ou seja, o filho de vocês fez um balbucio? Poxa, isso é uma mudança do estágio 0. Se daqui a 1, 2, 3 meses o filho de vocês murmurou uma palavra, opa, isso já é uma mudança do estágio 1 e assim por diante. Porque o cérebro, além de ele ter um para onde ele vai, que é o motivo, ele precisa ter o que é isso comparado ao que eu tinha antes. Então, se aqui eu tenho o estágio 1, aqui eu vou ter que ter o estágio 2. O que é o estágio 2? Vocês podem fazer junto com o filho de vocês. Se ele se comunica mais, beleza, é o estágio 2. Mas a gente nunca pode tentar ir para o infinito. Algum dia vai acontecer de o filho de vocês ter tantas palavras e vivências como eu tenho. Mas não vai ser hoje nem amanhã. Cada dia de hoje para o cérebro é um dia de gerenciar energia. É um dia de andar um passinho por vez. E esse um passinho por vez tem que ser decidido e acompanhado por vocês. Conforme esse ritmo avança, os desafios vão vindo da mesma proporção. Não se preocupem muito com quantas metas, quantas palavras, quantos olhares, porque a vida vai tratar de fazer isso. Vocês, é claro, vão traduzindo esses desafios da vida para os filhos de vocês. E lembrem-se, muitas vezes as pessoas, por não controlar esses pequenos passos, por ficar pensando só no futuro, lá longe, dando um tiro na lua, como a gente diz, é que se perdem em muitas terapias. O terapeuta é bom? Sim. Ele vai ajudar nos pequenos processos, nos motivos, na manutenção de um foco, com certeza. Mas não dá para sair confiando em uma agenda cheia de terapias e que às vezes ofusca a energia de brincar, porque entre esses pequenos passos a criança tem que recuperar energia, porque antes de tudo ela é uma criança, assim que as crianças fazem. Não seria diferente com o autista. Então lembra de avançar uma circunstância por vez. O que eu posso aprender hoje que eu não aprendi ontem? O que eu posso ofertar para o meu filho falar ou interagir amanhã? Como é que eu posso traduzir o dia a dia uma circunstância de cada vez? Aí está um grande desafio. Eu sei disso, porque hoje, pessoal, para vocês terem uma ideia, uma criança de uns 7 anos
tem em um dia da vida dela mais informações do que um rei da Idade Média teria ao longo de toda a vida. E na Idade Média os reis normalmente eles viviam 30, 36 anos de idade. É difícil a gente pensar 36 anos de idade em um dia. E é essa a competição de informação que torna a estratégia do meu aprendizado que eu estou compartilhando aqui tão difícil. Vocês já podem ter pensado assim, poxa, eu vou sair do zero e vou caminhar constantemente, mas esbarra nessa informação e pensa que essa informação complexa é que vai fazer o filho de vocês, o aluno de vocês avançar. E não é. O cérebro só precisa de duas certezas. A motivação, perguntar por que eu vou falar? Por que eu vou melhorar? Vou sair dessa não palavra para um balbucio amanhã e no mês que vem talvez uma palavra ou duas. E dois, por que eu vou, da onde eu vou dali para frente? Lembra que é um passo a cada vez. Não se afobe, ainda que o mundo urja por isso. Não se afobe dando dezenas de passos. Dê um bem feito, depois outro e assim por diante. E contem nesses apoios que eu contei para vocês com os colegas de vocês que passam pelas mesmas situações. Comunidades online estão aí para isso. Muitas vezes a gente foca, e com todo o direito de fazer isso, nos avanços gerais e globais, mas esquece dos avanços particulares de trocar essas experiências. Mas lembra, não é para chegar para um colega de vocês e dizer, meu filho já faz isso, olha só. Não, compartilha e ouve o outro lado, um passo de cada vez, como eu disse. Aí vocês têm um motivo renovado, um espelho para seguir e, claro, um passinho de cada vez. Esse é o truque, essa é a técnica. Não vai ser fácil, mas ela vai te ajudar a persistir e ser resiliente, ou seja, a cada novo erro, nova estratégia. E a cada nova estratégia, um aprendizado que o cérebro entende. Você quer confundir o cérebro? É só mirar no infinito e dizer um dia vai acontecer de ele adquirir tantas palavras quanto Marcos Petri. O cérebro não sabe que dia é esse, entendeu? Agora, se tu disseres assim, esse vídeo me motivou a pesquisar mais sobre palavras, sobre a comunicação que meu filho já tem, e eu vou apoiar essa comunicação para ela ficar mais complexa nos próximos meses. Aí o cérebro já tem uma certeza mais clara e não fica tão confuso. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. A caminhada é longa, então espero que eu tenha sido aqui energia e renovo. Um grande abraço, fiquem todos bem. Não esqueçam de deixar o like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e compartilha se esse vídeo fez sentido na tua vida, se ele adicionou ao teu conhecimento sobre o autismo. Eu fico por aqui. Até mais um vídeo aqui do Diário de um Autista. Fiquem bem. Tchau!